Olá, você que me assiste, tudo bem? O que é que muitos leem no Gênesis, mas não percebem, principalmente nos 3 primeiros capítulos? Bem, antes de falar sobre isso, na aula passada eu falei sobre a morada de Javé, assunto este que, na verdade, necessitaria de horas e horas para nós obtermos um entendimento ao menos razoável. Algo semelhante se sucede nesse estudo que precisaria para ser aprofundado de várias aulas, mas vou tentar aqui, como eu sempre digo, seguindo uma linha de raciocínio, segundo os meus estudos, aquilo que eu entendo sobre isso, que muitos leem, mas não percebem. Bom, para entendermos desde o princípio, quando o nosso universo foi criado, com ele foram criados também realidades adicionais que o constituem. Isso é, um universo paralelo ao nosso, mas não material, e sim espiritual. Todos sabemos que no universo material foram criados os seres biológicos, os planetas, galáxias, estrelas, etc. E no universo paralelo ao nosso, se você quiser chamá-lo, ou como eu costumo chamar, no universo da espiritualidade menor, morada essa de Javé, foram criados os seres conhecidos na Bíblia como anjos, que são consciências com afinidades que agem e vibram na mesma frequência que o seu Criador Javé. Então, esses seres foram chamados, são intitulados como os anjos de Javé. Além destes, outros seres de vibração igual, mas pertencentes à espiritualidade maior, também estão inseridos nesse universo intermediário, irmãos. Por quê? Para conter o avanço das forças do caos ou das trevas, porque ali também, irmãos, se encontram seres de energias mais densas e são conhecidos como os espíritos trevosos desencarnados ou que foram, ao longo das eras, constituindo a sua energia vibratória de uma tal densidade que se tornaram ali os chefes das trevas exteriores e do abismo, que nada mais são do que dimensões vibracionais e que estão, de certa forma, acoplados energeticamente no nosso planeta. Então, irmãos, nessa espiritualidade menor, existem os anjos de Javé, é a morada de Javé, mas também existem dimensões vibracionais, faixas adicionais de vibração, a qual existem os espíritos desencarnados, tanto da luz como das trevas, do mal também, que de alguma forma interferem na nossa realidade. Bem, nós falamos na aula passada sobre a questão das imperfeições dessa criação, irmãos. Pois como nós lemos no capítulo 1 do Gênesis, foi somente depois que Javé cria esse universo, incluindo a Terra, ele constata que era bom, Então deveríamos dizer que tudo aqui é imperfeito? Bem, talvez esse termo soe um tanto desagradável para aqueles que ainda estão presos nos dogmas religiosos. Então o melhor termo a ser empregado, acredito eu, seria que essa criação, irmãos, ela estaria incompleta. E por que estaria incompleta? Bem, porque Javé, por ser o criador desse universo, supostamente teria buscado realizar essa criação na qual estamos inseridos, sendo, digamos, um criador independente da espiritualidade maior, a qual antes pertencia. Ou seja, Javé existia na espiritualidade maior, mas agora sua habitação é na espiritualidade menor. E tem um porquê, mas não vou me ater nisso agora. Acredito que ele tentou gerar, então, a partir de si mesmo, uma fonte, digamos, formadora e modeladora da realidade com características suas. Mas isso que eu estou dizendo faz sentido? Bem, olhando de um certo ponto de vista, sim. E qual? Daquele que, se nosso universo tivesse sido criado seguindo as leis e sendo totalmente dependente do paraíso ou espiritualidade maior, ou seja, da deidade, do Pai e do Filho, a ideia é de que nosso universo, nosso mundo e nós mesmos não teríamos todos os problemas que temos, ou seja, em outras palavras, estaríamos inseridos em um universo perfeito. Portanto, essa imperfeição, essa incompletude se dá porque Javé quis de si mesmo criar todas as leis. Só que não foi bem assim que aconteceu. E por isso a necessidade de outros seres que habitam na espiritualidade maior, incluindo o Filho, terem que mergulhar, terem que vir a existir também nesse universo criado por Javé.
Bem, irmãos, esse universo, então, criado por Javé, vamos dizer assim, que não saiu de acordo como deveria ser e não estabeleceu a mesma vibração do paraíso, da espiritualidade maior, que lá é tudo perfeito. Em outras palavras, o nosso universo e tudo que nele existe, irmãos, incluindo nós mesmos, foi criado com, vamos dizer, 99,9% de perfeição. E o 1% que sobra é onde reside toda a imperfeição, aqui falado nesse estudo. E por que essa conexão com o paraíso não se deu por completo? Por que aconteceu esse 1% de incompletude? É porque talvez, acredito eu, irmãos, aquele 1% de imperfeição ou de incompletude teria sido causada porque Javé pretendeu justamente estabelecer um parâmetro independente da espiritualidade maior e fazer tudo a partir da sua própria condição que antes tinha no paraíso como sendo uma divindade co-criadora e não sendo a deidade criadora, na expectativa de que a sua fonte, de que seu registro pessoal, assim dizendo, de divindade, estaria marcado em cada coisa ou ser que viesse a existir nessa criação. Ou seja, toda a coordenação não seria atribuída à espiritualidade maior, mas há uma divindade menor a qual conhecemos como Javé, e acho que ali que foi esse 1% de incompletude, de erro que Javé causou. Irmãos, o que também de certa forma pode ser observável, como falei no início, que é o que muitos leem no Gênesis e não conseguem entender, obviamente não estou generalizando, é que aquilo que hoje nós chamamos de livre-arbítrio individual não seria um livre-arbítrio completo, uma liberdade completa de escolha, mas sim um livre-arbítrio, uma liberdade submitiva à obediência da divindade co-criadora. Em outras palavras, seria como se Javé tivesse planejado, irmãos, que os traços da personalidade e das escolhas de tudo que foi criado na sua criação tivesse uma evolução, um progresso, onde esse padrão espiritual da lei divina de Javé seria impregnado em cada um, seria instituído na mentalidade de cada um. E não da deidade, e não da espiritualidade maior, nem do Pai, nem do Filho. E isso pode ser claramente visto, irmãos, agora sim, quando nós lemos no Gênesis, mas que muitos não percebem, no capítulo 3, dos versos 2 e 5, que diz: E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Preste atenção. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo do bem e do mal. Ora, irmãos, o que muitos não conseguem perceber, qual é o propósito de se criar um paraíso terrestre, como muitos chamam, que é o Éden, que na verdade eu o intitulei como um laboratório biogenético de Javé aqui na terra e de seus anjos? Qual é o propósito de se criar esse paraíso terrestre, onde o Criador, vamos dizer, desse jardim, permite que se coma de tudo, mas proíbe de se comer de uma suposta árvore do bem e do mal que foi plantada justamente por ele mesmo, no meio desse jardim? Se talvez ele estivesse plantado, ou se essa árvore estivesse escondida em algum canto, vamos dizer assim, desse jardim, tudo bem, mas ela estava no meio, diretamente aos olhos de Adão e Eva. Obviamente, é claro que não estou aqui falando mal de Javé, irmãos, bem pelo contrário. Eu acredito que seus desígnios foram os melhores e os mais amorosos possíveis. Entretanto, nem tudo saiu como esperado. Por quê? Porque ele não é a divindade superior, irmãos. Não é a deidade, não é o Pai, não é o Filho. Ele é uma divindade co-criadora menor que quis fazer de si o Criador de todas as coisas. Por isso ele se intitula como sendo o único Deus, irmãos. E isso saiu do seu controle. Então, nem tudo saiu como esperado, irmãos. E por que estou dizendo que saiu fora do controle de Javé? Porque as escrituras, as próprias escrituras nos dão indícios claros desse descontrole de Javé, irmãos. E um deles está aqui no Gênesis,
capítulo 6, onde diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ora, irmãos, eis aqui um indício claro de arrependimento de uma divindade co-criadora que, pelas coisas terem saído do seu controle desde o princípio da criação universal, ele decide querer então colocar tudo em ordem pela força, pela ira, destruindo tudo o que havia criado, como se os homens e o mundo fossem meros brinquedos na sua mão. Eu quero lembrar, irmãos, antes de terminar esse estudo, que a deidade, como falado já na aula passada, é a fonte de tudo e oferece de si, através do Pai e do Filho, para toda a criação. Ela dá de si a dádiva da existência. Entretanto, irmãos, ela em nada interfere aqui no universo criado das divindades menores, estamos falando do universo de Javé, apesar de tudo sustentar, de tudo saber. E cabe sempre esse papel de interferência justamente às divindades menores co-criadoras. Nesse caso, e em nosso universo, Javé. Então o que eu quero resumir, irmãos, ao final desse vídeo, que é que muitos leem e não percebem, é que houve uma falha nesse jardim, irmãos. Assim eu acredito, porque não faz sentido nenhum o próprio ser intitulado Deus, Criador de todas as coisas, sendo perfeito, plantar uma árvore onde não se poderia comer, ou seja, de tudo lhe darei liberdade, mas não podereis experimentar de uma das árvores a qual eu criei. Seria mais ou menos isso. Ou seja, é um livre-arbítrio limitado. Por quê? Porque se experimentasse dessa árvore, o ser humano a qual criara iria descobrir e ser sabedor do bem e do mal. Acontecendo o quê? Um deslacre, um rompimento daquela submissão robotizada a Javé, a qual, como eu citei, queria que toda a liberdade e livre-arbítrio seria condicionado a ele de acordo com os seus desígnios. Então, irmãos, como eu sempre digo, não é pecado questionar as Escrituras, não é pecado nós filosofarmos aqui sobre um modelo de ideia que todos parecem ter medo de falar, a qual não tenho receio nenhum, pois sou um espírito livre e nada mais estou fazendo do que apresentar um estudo, irmãos. Nada mais estou fazendo do que apresentar aqui uma ideia segundo a coerência e segundo o Espírito que dá existência ao meu ser, para que as coisas possam ter uma resposta segundo o entendimento que nos foi dado, porque tanto eu e você somos conhecedores, irmãos, dessa dualidade do bem e do mal. Então, irmão, irmã, o conselho que eu dou é quando você ler o Gênesis principalmente, como está cheio de metáforas também, procure entender, irmãos, como sendo algo dual que pode conter duas respostas. E uma delas apresentei nesse estudo de hoje. E se contribuir com esse estudo, peço gentilmente, deixa seu like, se não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos estudos. Compartilha com outros irmãos, hoje eu vou ficando por aqui. Vejo você na próxima aula, no próximo vídeo, aqui na Escola de Eruditos. Até mais.